Olá pessoal, tudo bem? Tá chegando aí. Para tentar começar às 8 horas em ponto, tá? Agradecer a presença da galera aí. Um monte de gente aqui conhecida aqui, colegas de profissão. Gente nova também. Bom, vou começar em ponto, tá? São 8 horas. Tudo bem, pessoal? Sou o professor André Simões, sou professor da Faculdade Senai CETICT, sou professor do curso de Engenharia. Eu atuo dentro do curso no nível básico e eu estou aqui para uma provocação de um colega do Senai, provocação do professor Luciano Padilha, para falarmos sobre gamificação. Mas antes de eu falar sobre gamificação, é importante dizer de onde saiu essa palavra e o que se trata. Tá? Bom, todo mundo já assistiu aula, aquelas aulas que a gente, como diria o Paulo Freire, né? Que a gente fica lá, um receptáculo bocejante de conteúdo, né? Então, essas práticas que já estão um pouco obsoletas de aulas, onde a gente fica como um receptáculo de conhecimento, isso não cabe mais nesse momento que nós estamos. Esse tipo de prática pedagógica não funciona mais para essa nossa nova geração de alunos, né? Nós temos a geração Y, que é super conectada. Então, o que a gente pode fazer para tentar disputar com os alunos a atenção que tem a internet nessa parada toda aí, certo? Bom, então a gente usa as metodologias ativas, que são uma série de práticas pedagógicas que estão ali para auxiliar na transferência de conteúdo. Antigamente, o aluno ele ficava assistindo a aula e o professor era o centro da atenção. Agora não, agora a gente está colocando o aluno como protagonista dessa história. Aqui que a gente pode falar sobre metodologias ativas. Quais os exemplos que a gente pode falar de metodologias ativas? Nós temos as salas de aulas invertidas, nós temos aprendizagem baseada por problemas, nós temos estudo de casos, as famosas atividades práticas, nós temos também aqueles que todo mundo acha que o professor só dá para poder não dar aula, que são os seminários, né? Os seminários é um tipo de metodologia ativa. E aí, o que eu posso falar sobre... e aí, existe uma metodologia ativa que eu acho que todo mundo já teve alguma prática, que foi no jardim de infância. Quem é que nunca pegou e começou a montar os bloquinhos no jardim de infância? Começou a brincar com baralho e fazer castelos. Isso tudo desenvolve uma série de habilidades, ok? Hoje em dia existem vários tipos de metodologias ativas, e o que a gente vai brincar hoje, vai falar aqui hoje, é metodologia ativa baseada em gamificação. É você pegar um jogo e dar uma abordagem pedagógica a esse jogo. Lembrando que a gente não precisa só trabalhar com tecnologias para fazer gamificação, tá? E para essa brincadeira, eu vou convidar o professor Luciano, que foi a pessoa que me desafiou aqui. Estou chamando ele aqui para o nosso bate-papo, para falar sobre gamificação. E aí eu vou usar um termo de uma colega que foi criada há pouco tempo, que ela chamou isso de gamificação blended. Né, Luciano? Nossa colega Cláudia Abreu, professora Cláudia Abreu lá, ela Boa noite. batizou gamificação como um blended, que é justamente o que nosso colega Luciano vai começar agora a trocar umas ideias aqui com a gente. Fala aí, Luciano, se apresenta aí para a galera. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Luciano, muitos aí que estão entrando aí, eu estou vendo, meu amigo Bejan, minha família, todo mundo está aí, e colegas que a gente está conhecendo agora. Assim, o momento é de quebra de paradigma, André. A gente tem que começar a pensar diferente, pensar fora da caixinha. Né? E a gente vem com uma experiência de gamificação, né, desde uns 3, 4 anos atrás que a gente está pensando nisso
praticando isso, né? E agora chegou o momento da verdade, né? Assim, eu ouvi essa semana falar que eu acho que o século XX acabou e agora a gente vai começar a caminhar para frente, de verdade. Né? Eu faço parte do grupo Respira Educação, que eu gosto de enaltecer sempre a parceria com o professor Genesi, professora Cláudia, professora Letícia, você, André, tem alunos do nosso grupo, Leonardo, Sabadim, né? E aí, assim, Tenório, tenho muitos alunos aí, eu vou ser injusto de não listar todos. E aí, o que acontece? Dentro da metodologia ativa, a gamificação entrou na vida da gente, na realidade do ciclo básico, não foi? A gente, dentro do curso de Engenharia Química, a gamificação não chegou porque a gente, vamos fazer isso diferente. Não, a gente viu o aluno jogando. A gente viu o aluno jogando RPG. Né? E aí a gente tinha aquela história, né? Estamos na sala de aula, está o aluno na porta jogando o RPG. Vamos convidar esse cara para dentro de sala de aula? Vamos convidar para quê? Para jogar, né? Ter esse jogo como um aliado, né? E dentro do grupo do Respira Educação, nesse momento de confinamento, a gente faz muita reflexão sobre a nossa atitude como professor nessas aulas virtuais, né? Não só nas aulas virtuais. A gente tem parceiros do Respira Educação, que é o RPG.edu, liderado pela professora Cláudia, Letícia, né? E também tem a KA Recreação, que a KA Recreação é muito interessante. Ela está desenvolvendo atividade para os pais dentro de casa com as crianças, brincadeiras, aquelas brincadeiras antigas, porque a gente fala em gamificação, fica muita tecnologia, né, André? O pessoal achando que é tecnologia. Né? E aí... Uma coisa que me veio agora, você lembra da brincadeira do vivo ou morto? Olha o que a gente trabalhava nesse vivo ou morto, né? Seguir as regras, a parte de motricidade, né? Então, isso desde quando a gente é criança, que a gente brinca disso. E assim, e trazer isso como aliado para dentro da sala de aula é importante, né? Aí, André, aí a gente tem o Wagner, que é um rapaz que está desenvolvendo, tem mais de 200 aulas no site, lá no www.respiraeducação.com.br, 200 aulas de matemática, André, que o Wagner está disponibilizando lá. Então, assim, esse momento aqui é um momento muito importante, acho que a gente está repensando nossas práticas, e assim, eu estou muito feliz de estar participando dessa live aqui. Estou muito feliz mesmo, porque a gente tem as nossas experiências quanto professor, e agora a gente está nesse momento, é um momento de quebra mesmo do paradigma, né? E aí eu vi sua publicação... É legal, né? Pode falar. Luciano, é legal quando a gente entrou no Senai, a gente não sabia nada disso, né, Luciano? A gente era professores, e aí foi graças àquele nosso curso lá de ensino, né, de práticas pedagógicas, que aí eu vou enaltecer as meninas lá do Senai, a Iva, a Josi, a Juliana, a Rejane, a Suzana, todas aquelas meninas lá que aturaram a gente e fizeram a gente mudar a nossa prática pedagógica, né? Com certeza. A gente evoluiu quanto professor, né? Que a gente entregou o nosso processo de aprendizagem na mão de quem merece, que é o protagonista, que é o aluno. Então, a gente está ali como mediador, né? A gente é mediador do processo. A gente não está assim, sendo o centro das atenções. Não, quem tem que ter o centro da atenção é o aluno, né? E aí, André, eu vi uma publicação sua semana passada, e na sua publicação você fala bastante de game, né? Aí eu fui pesquisar, fui fazer minha leitura aqui, aí eu descobri, assim, uma frase que, assim, a ideia é criar uma motivação intrínseca, em que o aprendizado acontece por meio de brincadeira, sem ter separação entre teoria e prática. A brincadeira contempla a teoria e a prática. Eu queria ver aí, André, dentro do que você já estudou, caminhou até agora, assim, dentro desse texto aí que eu acabei de falar, como é que é a gamificação aí? Para o pessoal que está assistindo aí poder ter uma noção, né, da importância de você trazer essa metodologia ativa para a sala de aula. Bom, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar de fazer gamificação, trabalhar com gamificação, porque a primeira coisa que a gente quer pensar é quais são as recompensas que eu vou ganhar em relação àquela situação, né? Aquela situação de aprendizagem, aquele jogo que foi colocado todo um contexto pedagógico. A gente começa errado. Para a gente começar corretamente, a gente tem que fazer o quê? É saber que sentido que a gente pode trazer do conhecimento da nossa realidade para aquele jogo.
para que o aluno tenha algum significado em relação a isso. Concorda comigo, Luciano? Concordo, eu acho que não é o jogo pelo jogar, né? Porque aí, assim, se você for jogar, praticar o jogo só, não tem um sentido. Acho que essa prática da teoria, tudo junto no jogo, a gente fez isso com o RPG, com a turma que hoje elas estão no terceiro módulo de engenharia química, né? A gente botou uma turma toda para jogar. E aí ali estava, dentro dos desafios, tinha desafio de física, química e cálculo. Foi importante observar a interação dos alunos dentro desse contexto. Muito legal, cara. E o mais legal é que quando a gente cria, que nós criamos as histórias, né, nós criamos os desafios, e eles foram reconhecendo justamente os desafios com as matérias dentro das unidades curriculares, né? Com certeza. Eu vi aí uma publicação da Ana, né, falando que a gente tem que a todo momento estar estudando e estar buscando coisas novas. É uma luta constante, né? A gente não dá... Antigamente era dar aula, vamos dar aula, dar aula. Tem muita gente que pensa assim, né? Você, além de dar aula, você trabalha. Né? E não é isso, eu acho que a gente busca... É um hobby, né? A gente busca muita coisa, né? E aí, André, eu admiro muito assim, o trabalho que a gente faz lá dentro do CETICT, ou eu mesmo dentro dos projetos que eu faço com o Genesi, como o Respira Matemática, a gente faz em parceria com a Prefeitura de Mesquita. Eu gosto bastante porque ali a gente está de forma colaborativa, dando chance das pessoas conhecerem, né, a gamificação e outras propostas que a gente sempre tem, né, André? Se dentro do jogo... tá, desculpa. Fala aí, Luciano. Não, dentro do jogo, André, a gente vê muito desenvolvimento de habilidade dos alunos, né? Seja participando do jogo, seja junto com a gente montando o jogo, né? Porque a gente tem aquela galera que está junto com a gente, porque a gente, no caso do RPG educacional, a gente não dominava o jogo. Eu joguei há muito tempo atrás, até conhecer, né? A Cláudia joga até hoje, a professora Cláudia, com certeza, ela joga em casa. Teve um comentário aqui de uma colega da Cláudia, aqui dizendo que RPG é jogo de nerd. Eu vi, estão perguntando cadê o GG. Genesi, nesse momento, está dando aula, né? E aí, infelizmente, ele não está participando. Assim, eu fico triste, porque eu queria muito a presença dele, porque o conhecimento dele é enriquecedor dentro da proposta, né? Nossa, Genesi é nosso designer, né? Nosso designer. Eu costumo dizer que ele me controla, porque eu sou entusiasmado, né? Eu sou meio... Bora fazer. Não sei dizer não também, né? Quando a pessoa fala... Por que você não disse não? Agora ele já nem fala isso, ele já sei. Você falou sim. Tô ferrado, a gente vai ter que fazer. Entendeu? Então, Luciano, falando da gamificação agora, vamos focar na gamificação. Para início de conversa, a gente tem que atuar em alguma motivação do aluno, não é isso? Com certeza, com certeza. Então, assim, saber por que ele está fazendo ali e qual é o sentido daquele jogo para ele. Então, assim, e aí eu penso muito naquelas coisas. Por exemplo, se eu vou para a escola porque eu sou obrigado a ir para a escola, certo? Eu vou sentar lá na sala de aula, assistir matemática, porque eu sou obrigado a assistir matemática. Só que aquilo ali não é uma motivação para o aluno. Agora, quando eu tenho uma atividade em que eu tenho que envolver diversos outros colegas e eu tenho que desenvolver uma série de habilidades que às vezes eu nem sabia que existia, aí sim já começa a ter uma diferença. Aí a gente começa a trabalhar com a motivação do aluno, não é isso? Então, eu acho que dá o... Fala. Só de ser uma atividade diferente, o aluno já chega na sala com outra perspectiva. Não é? Muitos dizem assim, não vai ter aula hoje, não? Porque não consegue identificar isso como uma prática. Hoje não tem aula. Hoje você só vai brincar, professor? Chatinho, né? Tem sempre chatinho, né? Tem sempre chatinho. Você hoje não vai dar aula, não? Você só vai brincar? Né? A gente fez isso. A gente usou a gamificação com o jogo africano, o Calá, gerou até um artigo que a gente publicou no Enem, com turma de 6º ano da Prefeitura de Mesquita, e aí no final, o menino mais levado da turma foi quem ganhou o jogo. Né? Ele ganhou o jogo, e aí ele é bem levado, o menino. Nossa, tu imagina uma criança de 11 anos, né? Levadíssimo, participou do jogo o tempo inteiro, ele queria ganhar, ele tinha motivação de ganhar,
pedir ajuda o tempo inteiro. Ele nunca participou tanto da aula tradicional como... Transformou a experiência dele na escola em outra coisa. Paulo Luciano, acabei de receber aqui uma provocação que me doeu no fígado, hein? Existe algum estudo de vocês em relação à melhoria do desempenho dos alunos com a implantação da gamificação? Isso é um tapa na nossa cara, né? O que acontece? A gente só faz e não publica, né, Luciano? Com certeza, com certeza. A gente joga muito, né? E a gente tá brincando, o negócio é sério, viu? Acho que é bem sério, tá ficando sério o negócio. É verdade, o colega aqui, o Vitor acabou de postar isso aqui, eu achei isso foi um tapa na cara. Aí você fala, o Vitor Benac? Quantos projetos a gente fez, quantas coisas a gente atuou, e cadê um paperzinho sobre isso? Obrigado, Vitor. Isso está guardado aqui, ó, no coração aqui, doído, hein? Olha só, a gente tem algumas coisas publicadas assim, que a gente levou para Cuiabá, que foi o jogo do RPG aí no CETICT. A gente chegou lá em Cuiabá, eu Genesi e Léo fomos lá para apresentar, o RPG educacional, como é que funcionou isso, e a gente fez a experiência com professores de matemática da Prefeitura de Mesquita, numa capacitação. Aí botamos os professores para brincar, né? E foi uma tarde, a Ana Maria deve estar aí, o pessoal da Prefeitura está aí, foi uma manhã e tarde maravilhosa, que a gente jogou RPG com os professores. Tinha professores que já sabiam como é que era o RPG e foram para lá com a curiosidade. E essa cultura nerd aí? Como é que é essa cultura nerd dele, sabe? É a terceira vez que eu ouço isso aqui. Já vi 3 vezes aqui nos comentários aqui, chamando a gente de nerd. Luciano, então, assim, dentro dessas motivações básicas, né, que é focar no ser humano, focar no aluno como centro, né, como protagonista, né, a gente pode também discutir, chamar aqui uma reflexão sobre alguns sentidos, algumas motivações que o aluno possa ter durante a gamificação, né? Isso aqui eu até tirei de um curso que eu fiz há pouco tempo, que achei bem legal, que o professor, o nome dele é Thiago Senzinando, ele elencou bem essas 8 motivações, ele até gerou um octógono, né, falando sobre isso, achei bem interessante. Uma dessas motivações é o sentido épico, né? Para que eu estou pegando aquele anel, que é o Senhor de todos os anéis, para que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou jogando esse negócio? Né? Qual é o sentido de eu estar fazendo isso? O que isso vai trazer para mim? E aí, isso tem que ficar muito claro, né, para o garoto. Né? E aí a gente tem que entender que o mesmo jogo você pode jogar em diferentes níveis de educação, níveis escolares. Só que aí você tem que adaptar os jogos de acordo com a classe, né? Porque, assim, nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Foi o que você falou. A gente fez o RPG. A gente fez com o RPG, André, que pegou turma de 6º ano, pegamos alunos da graduação e pegamos professores. Né? A gente tem essas 3 visões aí. Né? E o jogo... Eu garanto que os alunos de 6º ano foram os melhores. Foram os melhores. Com certeza foram os melhores. E outra coisa que a gente vê no momento do jogo, que a gente, assim, quem está participando, a interação com o jogo, o fascínio que o jogo traz para dentro da aula ali, aquilo ali que é o motivador. Aquela parte ali é a hora que a gente está conquistando o que é principal. É numa relação mesmo, tipo se fosse um namoro, né? A paquera, aquele momento da paquera. Ali tu conquistou. Aí, se você conquistou, é mais fácil. Cara. E essa motivação, eu falo para você, que é o progresso, né, e realização. É como você tá... É aquela história, né? Vou jogar... Que eu adoro, né? Vou jogar Super Mario. O cara que nunca jogou o Super Mario na vida vai saber que o bichinho pula, o bichinho anda, o bichinho roda. E aí o cara vai começar a ter o progresso, aí vai começar a ter as realizações. Pô, passei de fase, consegui descobrir o desafio, né? Consegui passar por aquele chefão, né? Então, o progresso e a realização é uma das motivações que tem que estar envolvido na gamificação. E como você falou também, eu acho que você comentou, a autonomia também é uma coisa que é bem importante, né? O aluno ter autonomia dentro do jogo, né? É óbvio, seguindo algumas regras, né? Não tem jeito. Claro. E assim, legal... Há uma dúvida aí que pintou, que eu li aí, quem nunca jogou RPG? Para começar a jogar RPG, é fácil e tranquilo? Tranquilo. Eu só fui jogar RPG na Vera aí com vocês aí.
Apesar dessa cara de nerd, eu só fui jogar eu conhecia, na verdade, eu até gostava de ler umas histórias de RPG. Quem nunca viu, quem nunca deixou de assistir um episódio de Caverna do Dragão? Isso essa galera de 90, né? Mas tem a galerinha que já entrou aí, provavelmente, no YouTube, já viu aí sobre a Caverna do Dragão. E aí... E André, fala, Luciano. Assim, falando nisso tudo, né, as pessoas devem estar aí, que estão participando, devem estar pensando, como é que esses doidos aí trazem negócio de jogo, tá falando de jogo? E a aula? Como é que é isso dentro da... Como é que a gente insere conteúdo, teoria dentro disso aí, né? Então, André, fala aí pro pessoal como é que foi a missão que a gente teve lá de inserir derivada, mecânica e química geral dentro de uma motivação para o RPG. A primeira coisa é como motivar os garotos com essas 4... álgebra, não foi isso? Álgebra... Não, cálculo, derivada. Cálculo, derivada, integral e conhecimento de química, né? Como fazer o cara se interessar por isso? E aí a gente viu que tinha lá um dos nossos alunos, o Leonardo Sabadin, jogando lá aquele jogo de nerd, jogando lá com a molecada, e aí por que não transformar alguns problemas das nossas disciplinas em desafios do jogo, né? E aí o garoto topou, e aí foi começar a criar então, alguns desafios. Por exemplo, dentro da química, a gente pode transformar, para mim a química é mais fácil, né? Porque a química ela sempre foi muito confundida com alquimia e com bruxaria. Então, criar um personagem da química, né, com essas condições é muito fácil. O problema era criar os problemas dentro dessa fantasia toda. E aí, a gente... E é legal que quando a gente começou a trabalhar, né, eu mandava para o Léo dar uma olhada nos desafios e dizer, caraca, que maneiro, né? Aí eu criei lá a Bucha Courrier, por exemplo, fazendo menção a Marie Curie. Aí eu falei do tomo de Mendeleev, né, o grimoire de Mendeleev, usando esses termos de nerd que ele usa aí. E aí o Tenório trabalhando. Tenório está aí comentando aí, né? O Tenório que participou quando a criança estava no ventre, o Tenório estava lá junto, construindo as histórias, né? Para poder trazer a história medieval para dentro das aulas, né? Você falou aí do bruxo, né? Da alquimia, tudo, mas os malvados são os de química e matemática e física, né? Então a gente fazia o papel dos malvados, né? Da história. E a gente viu que a gente conseguiu fazer com que alunos que não tinham tanta participação ativa numa aula lá que a gente estava fazendo uma equação toda, o cara começar a interagir com o grupo e desenvolver. Isso foi muito importante. Nossa, eu acho que isso é marcante. Eu lembro daquele menino que nunca fala nada, resolveu falar, né? Resolveu interagir com a turma. Foi uma sensação maravilhosa. E aí, Luciano, me vem à cabeça, a gente conseguiu fazer isso no jogo porque a gente trabalhou com uma metodologia, né? A gente usou a metodologia, a gente parou de trabalhar com as disciplinas em caixinhas, né, separadas, e começamos a unir as disciplinas. Então, a gente não pode fazer, trabalhar com os conhecimentos de física sem saber matemática, sem ter os conhecimentos de cálculo. Então, juntar cálculo e física, juntar cálculo e química, esse foi o grande desafio. E saiu aí, né, essa experiência aí. A gente teve essa experiência do RPG, a gente estava lá em Cuiabá, aí eu e o Genesi, esperto, né? O Léo perguntou, vocês vão apresentar o artigo, como é que vai ser? E o Genesi, claro que não, quem vai apresentar é você que é o aluno. E aí a gente deixou ele de forma brilhante, ele apresentou uma professora pós-doutora da UNB, né? No final ela agradeceu, porque foi uma experiência inovadora que ela, com mais de 30 anos de magistério, ela nunca viu. Ela viu gente usar jogos dentro das caixinhas. Eram os jogos na sala de aula de matemática, um dominó de frações, um dominó de operações, mas ela não viu a interdisciplinaridade, acontecer isso, né? Você usar diversas disciplinas dentro. Pode falar. Eu vou te fazer uma pergunta. Acho que todo mundo já, pelo menos os filhos da maior parte dos professores, dos colegas que estão assistindo aí, ou boa parte dos colegas, já viram aqueles joguinhos de Yu-Gi-Oh, né? Então eu tenho certeza que a maior parte dessa galera aí sabe os nomes daquelas cartas, né? Todinhas, né?
Aí eu me pergunto, por que que os caras... São mais de 1000 cartas, né? Por quê? E os caras gravam aquilo tudo, gravam todas as propriedades, sabe que se pegar uma carta de mágica, juntar com a carta do fogo, com a carta do elemento lá, o cara consegue sei quantos milhões de pontos. E aí eu te pergunto, por que que o Calango não fica... Por que o Calango não consegue entender a tabela periódica, Luciano? Me explica isso. Aí você já... Olha só, André, o que acontece? Você já disse. A tabela periódica tem 118 elementos. Só tem 118 elementos. E as cartas são mais de 1000 cartas. Como é que o cara não consegue isso, Luciano? Tu imagina a tabela periódica como um mapa do RPG. Que é onde a pessoa fosse andar ali como um mapa. A tabela periódica é um mapa. É um importante tabuleiro do RPG. E aí você tem uma tabela dividida lá entre famílias, grupos, períodos, né? Aquilo tudo lá, cada uma com o seu número de mapas. Tem pelo menos 4 funções básicas, você pode tirar, 4 propriedades básicas, você pode tirar da tabela periódica, né? E aí os caras não conseguem, são 118 elementos, os caras não conseguem gravar, mas pega um tabuleiro com mais de 1000 cartas e sabe todas as cartas. Sabe até que o cara tá com a carta na mão. Como é que pode... O nome disso aí é o quê? Significado. Ele encontra significado. Tem que ter significado, exatamente. Tem que trazer o significado para dar importância àquilo ali. Por que de aprender a tabela periódica, né? Ele aprende, ele grava as cartas porque ele sabe que ele vai precisar dentro do quê? Do jogo. Então, quando a gente aliar isso ao jogo, quando você traz a tabela periódica como um tabuleiro, para ele ganhar ali dentro do jogo, ou para ele desenvolver dentro do jogo, ele vai precisar saber aqueles elementos da tabela periódica. São essas pequenas coisas, essa essência do jogo, da gamificação, que a gente tem que trazer para dentro da sala de aula. Isso é um importante aliado do professor. Né? Eu estou vendo aqui que o Badu, né, foi meu aluno na graduação do Genesi. Obrigado, Badu. Ele pergunta assim, como fazer o RPG dentro da educação básica, visto que o tempo é pequeno. O tempo é pequeno, Badu, mas as disciplinas são grandes. Tu viu o que a gente falou aqui? A gente ficou de 8h30 da manhã até 12h10 jogando RPG, com o aluno não pedindo para sair cedo, não pedindo para beber água, não pedindo para sair de sala, interagindo dentro do jogo. E aí a gente juntou, igual falamos aqui, a física, a química, a matemática. Isso é um projeto para dentro da escola. A escola precisa topar o projeto. Porque se só você, Badu, ou os colegas que estão aí, quiser fazer dentro da sua disciplina, a gente volta a trabalhar dentro de caixinha. E não é o objetivo. O objetivo é a interação da escola. O aluno precisa ver a importância. É todo mundo trabalhando junto. Acabou. A gente tem que quebrar esse paradigma de pensar em caixinha. Aqui tem uma frase bem legal. Ó. A Isis Lima falou aqui, ó. A forma como é apresentado o conteúdo é tudo. E aí eu vi também da professora Letícia falando aqui, ó, que os professores no passado, realmente, faziam de gravar a tabela periódica. Então, olha só, como é que pode uma coisa dessa, né? Eu lembro que tinha uma galera que fazia até musiquinha para gravar a tabela periódica, né? E que não deixa de ser uma gamificação, né? Não deixa de ser uma gamificação. Na matemática também, que eu vou tornar falar nesse assunto agora, é que não há necessidade de tecnologia. Quer ver? Naquele trabalho que a gente fez lá que eu postei lá no LinkedIn que você falou, eu me baseei muito, por exemplo, eu vi 2 coisas interessantes. Uma foi da revista Nova Escola, em que a professora fazia uma gamificação de clube de leitura. Você chegou eu vi também. Eu li, achei interessantíssimo. Né? A dinâmica muito legal. Assim, pode ter colegas aí da língua portuguesa, eu achei muito legal porque a professora fazia uma gincana com os alunos, né? E isso é proposta deles lá dentro da educação, da aula online, virtual. O que acontece? Ela fazia uma dinâmica com eles que os alunos faziam a leitura. À medida que eles fizessem a leitura, eles podiam postar uma resenha ou um vídeo, uma encenação feita por eles. Aquele que postasse mais, ele ganharia pontos. Cada vez que postar mais, ganha pontos. Qual é o objetivo da professora? Fazer com que o aluno tivesse mais habilidade por leitura. Hoje eu estava nessa reflexão, de manhã eu estava com essa reflexão com a Manu aqui, com a minha esposa, que eu trago muito para dentro de casa. Assim, eu faço coisas muito legais fora, e dentro de casa eu estou apanhando para fazer com os meninos aqui. Eu vou ser sincero com vocês. A Manu deve estar aí assistindo, ela sabe que é doído aqui.
na minha condição, né? Porque aí eu estou numa visão de pai, e aí a gente tem aquela coisa de responsabilidade de pai, e eu estou sofrendo, e o Emanuel, meu filho mais velho, com a questão da leitura. Né? Aí faço esse clube vejo esse clube de leitura, né? E ele já me aguça a tentar ajudar meu filho, né? Que é a questão dele precisar ler mais, né? Ele está com preguiça da leitura. E aí, outra coisa que era interessante nisso é que, por exemplo, você fala assim, ganhar pontos. Não, vou ganhar ponto, está preso à sala de aula. Ponto, vale ponto, eu vou ganhar conta, eu vou ganhar ponto. Essa bolsa, não é ponto. Esse é um dos grandes erros, quando a gente começa a querer aplicar gamificação. A gente, às vezes, começa a fazer o processo de gamificação, utilizando as recompensas. Não, a gente não pode deixar... O aluno tem que entender que a recompensa é o conhecimento que ele está adquirindo, o trabalhando aquelas habilidades, aquelas competências, né? Hoje em dia todo mundo fala o quê? De hard e soft skills, não é isso? Hoje em dia só estão falando sobre isso. Ó, tem um comentário aqui, ó, um outro desafio aqui, ó, da professora Rangel aqui. Dá para colocar um pedacinho de orientação aí para juntar a educação física também, hein? É uma proposta aí. Por que não? Tem uma atividade física nesse meio aí. Eu vou dar. Olha só que legal. Dentro do que eu falei lá no começo da recreação, eles estão fazendo psicomotricidade na internet lá. O professor, eu tenho exemplos aqui que eu escuto e venho conversando com as pessoas sobre esse momento de aula virtual. Eu dou um exemplo. Hoje, à tarde, Manu estava filmando uma amarelinha africana, né, que era uma atividade do Bernardo de Educação Física. Gamificação. Né? Eu, na semana passada, com o Bernardo, com o Emanuel, eu joguei Batalha Naval. Né? Joguei Batalha Naval. Jogamos Batalha Naval para poder... Quanto tempo, né? E aí a professora tirou a Batalha Naval lá, essa carta da manga, né? E aí jogou agora para ele. Ele tem ficado tendo muita resistência em estudar na modalidade virtual. No dia da Batalha Naval ele gostou. Outro dia que o professor de ciência mandou fazer uma experiência com misturas, eu até liguei, pedi socorro, André, vamos admitir aqui que o André me socorreu. Entendeu? Porque no exercício ele não queria não, mas a experiência ele fez, gostou, botou a mão no material. Então, gente, é um laboratório gigantesco isso que a gente está vivendo. Tá? Assim, eu estou vivendo, assim, estou trabalhando muito mais, com certeza, todos nós estamos trabalhando muito mais. Né? E aí eu vejo dentro de casa... Pode falar. A colega Iva falou aqui para mim, aqui agora botou uma mensagem aqui, diz que assim, a gente não vai voltar mais o mesmo, Luciano. A gente não vai, assim, não tem como voltar, né, depois disso tudo da mesma forma. E aí a gente agora vai ter que trabalhar muito mais quando a gente voltar para trazer os alunos ficarem engajados mais ainda, né, na pegada da sala de aula. Com certeza. Já está sendo assim agora. A gente está modificando a forma de ensinar dentro da aula virtual. E aí, eu mesmo fiz até um dia desse um joguinho pedindo para que alguém fizesse, na matéria de química orgânica, que alguém buscasse uma estrutura e aí postasse lá no grupo do Facebook, do WhatsApp, para poder, né, ver quem é que conseguia desenhar primeiro. E aí eu estou vendo aqui a mensagem da nossa amiga Diva, a professora lá do Senai também, falando aqui que ela só gostava de química que tinha as ligações de carbono, pois formava desenhos bonitos. E aí, olha só que legal, através dessas ligações carbônicas, a professora Diva, ela pode fazer o quê? Designs, ela pode fazer design de estamparia, lá, que é da área dela. Então, assim, usando o quê? O mesmo artifício, usando os mesmos exemplos. Esses dias a professora Marta pegou o meu kitzinho de moléculas, né, e levou para fazer bioquímica. Eu nunca vi tanto aluno tão predisposto a estudar bioquímica, porque só estava usando um brinquedinho lá que montava as estruturas moleculares. Só para você ter uma ideia. Tem uma publicação tua dessa semana que me remeteu à infância. Você fez a publicação lá, um jogo teu de química, de quando criança, pequeno cientista. Pequeno cientista. Olha, foi esse jogo que fez eu me bandear para a química. Foi esse jogo que me influenciou toda a minha carreira, desde o nível médio até agora, depois da graduação, pós-graduação e tudo vai. Então foi isso. E aí, esse negócio foi interessante,
porque a gente foi desafiado num curso ensino criativo, e o professor disse que ele é muito a favor do jardim de infância, porque o jardim de infância é o que faz toda a diferença. É quando a criança descobre tudo, descobre que pode montar, pode desmontar, descobre para que funciona. No momento que ela está montando os brinquedinhos, ela sabe se aquela portinha vai abrir para a esquerda, se vai abrir para a direita. Então, trabalho nisso tudo. E aí eu postei o brinquedo que me deu um significado na vida, que foi você sabe que é mãe que sempre participa das lives, né? Minha mãe tá aqui. Esse jogo que foi presente meu. Você tá vendo? Então a culpa é dela de você estar na química, né? A culpa é dela, exatamente. E aí, quando eu postei esse joguinho, rapaz, foi um tal de... Eu também tive esse jogo. Eu queimei minha mão com álcool, com a lamparina que tinha. Um colega meu pegou da minha mão e deu uma talagada numa das substâncias. Então, assim... Então, aquele jogo foi uma influência na vida de muita gente, né? Que, assim, e aí eu tenho uma coisinha meio chata, né? Porque como eu sou de química, eu prezo muito em segurança de laboratório. Esse jogo era muito perigoso para criança sem supervisão, né? Venhamos e convenhamos, né? Com certeza. A gente sempre puxa para o nosso lado, né? Aí fui lembrar eu não tenho paciência muito não para brincar em banco imobiliário. Mas aqui em casa tem rolado uns bancos imobiliários aqui, e aí eu vejo o Bernardinho, me dá troco, eu quero troco, me dá troco. Aí vê eles fazendo operação matemática. Né? Estou trabalhando. Exatamente. Aí, então, assim, para falar nesse momento aqui, o banco imobiliário é muito legal, dentro de casa, para estudar dentro de casa, né? Aí, assim, hoje, dentro da plataforma virtual, dentro das suas postagens, eu li também que tinha o jogo do RPG online, né? Que é o... Não lembro o nome direito. Classcraft. Isso, que você joga online. Aí eu fui pesquisar também, porque a gente está falando muito aqui do RPG. E aí, pessoal, mas como é que joga online? Como é que joga isso? O colega aqui falou aqui, que nos anos 80... o conceito de segurança era inexistente. Realmente, ele tem razão. Eu vi outro aí, botou falando do OR. O OR para geografia deve ser sensacional, né? Professor de geografia, que eu sei que tem professor de geografia aí, jogar o OR. Então, voltando a esse assunto, desse jogo do RPG online, eu entrei lá, cara, e o site deles, depois a gente vai ver se consigo a gente achar aí, para disponibilizar para o pessoal, porque o site deles te dá o passo a passo de como você inserir isso na sala de aula. E aí você pode trazer para dentro, você pode trazer o celular, que hoje o celular é complicado. Ninguém mexe no celular, né, na sala de aula. Não pode mexer no celular. Uma outra coisa, né? A gente tem que parar de brigar com o celular, cara. A gente tem que parar de brigar com o celular. Assim, eu sei que eu acho que, não sei se é na prefeitura, se é no estado, aqui do Rio de Janeiro, é proibida a utilização de celulares, né? Eu acho que tem uma regra aí. Eu acredito que sim. Mas assim, eu acho que essas coisas têm que ser mudadas, porque não dá para competir. A gente não tem mais como... A gente tem que usar o celular a nosso favor. E aí o que eu faço, né? Assim, pega o celular e busca para mim uma imagem de tal coisa. Faz uma pesquisa aí sobre tal coisa. Tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode... Não cabe mais a gente tomar o celular do aluno ou mandar desligar. Não existe mais isso. A gente manda... bater em ponta de faca. A gente manda instalar os aplicativos, né? O de matemática lá que calcula as coisas, as derivadas integrais, que dá a solução para ele usar como pesquisa. Eu tenho nas minhas aulas virtuais agora, o que eu fiz? Eu indiquei isso, porque muito de matemática, o aluno ele fica fazendo as questões, depois ele não tem ali o professor, alguém para ele tirar a dúvida. Então, tem esse, e ele dá a solução, como é que é o passo a passo, né? Então, a gente tem que trazer esse celular. E dentro dessa proposta desse Classcraft, né? Ele faz o RPG e a gente pode usar o celular ou de casa os alunos. E o RPG tem a contextualização dele, que é uma história. E lá ele propõe que o professor possa criar a sua história. Você imagine um professor de história junto com um professor de geografia, junto com um professor de química, um professor de português, e aí esse junto desenvolve uma história, essa história é jogada dentro da plataforma, e essa plataforma ela é alimentada de teoria para que o aluno possa jogar, né?
E é Isso aí, Babu, interessante você foto falar amada. isso, a junção de várias pessoas, né, de várias categorias nesses jogos, né? E aí a gente está trabalhando com habilidades. Quando você vai fazer, isso é interessante para o aluno, quando você vai fazer um projeto, você não só tem uma pessoa, uma única habilidade ali, né? Você tem um cara de TI, você tem um cara de programação, você tem um cara de português para dar uma lida no seu texto, você tem várias habilidades específicas e aí você trabalha com uma equipe. Então, o aluno, e quando ele começa a fazer esses jogos de RPG, essa gamificação, e justamente o exemplo que o Classcraft dá, e o RPG lá do Respira Matemática, lá do Respira Educação, ele faz exatamente isso. Junta vários níveis, vários tipos de habilidades, e aí trabalha em equipe. Porque é o que o cara vai fazer hoje em dia. Quando o cara sair da escola ou da faculdade, ele vai ter que trabalhar em equipe. Não, hoje em dia não dá para fazer nada sozinho, tá? Eu acho que a escola tem que começar, a educação tem que começar a promover as práticas colaborativas, com certeza. Exatamente. Isso é tendência. A gente não faz nada sozinho, Luciano. Não, a gente está pedindo ajuda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo. Isso aí, a gente tem que inserir as práticas colaborativas. Eu acho que... Dia mesmo, eu não consigo, esse negócio de mudar de calculadora, né? Por exemplo, pega a calculadora de uma marca, pega outra. Eu não conseguia fazer logaritmo, eu te liguei, lembra que eu te liguei? Lembro. Então, assim, assim, dentro da sala de aula, eu acho que no linguajar deles, dos alunos, o aluno ensinando o outro é muito produtivo. Eu acho que é bem diferente, cara. Eu acho que a gente fala, às vezes, dentro de uma forma muito técnica. Agora, um menino lá falando mais leve, mais tranquilo, e o outro, assim, eles são mesmo parecidos, eles vivem na mesma cultura ali. Acho que a comunicação melhora. Eu acho que é um ponto que a gente... Já existem vários estudos que falam, né, que a gente aprende tantos por cento, acho que é 10% ouvindo, 30% ouvindo e lendo, mas quando a gente está ensinando ou trabalhando em conjunto, né, que é esse caso que a gente está falando, a gente aprende muito mais, né? Então, eu acho que é nesse sentido mesmo. A gente tem que estar o tempo todo exercitando, trabalhando junto com o colega, estudando junto, porque não tem como. E aí tem aquela questão também de estudar por pares, né? E aí, você pode fazer, voltando à gamificação, né? Você pode fazer uma série de desafios em que você pode trabalhar não como grupos, mas como pares, simplesmente. Dá para brincar bastante com isso, dá para fazer bastante coisa. E a gente lá no legal CETIC... quando a gente avalia as fases de experiência, tá? Então, assim, por exemplo, quando você começa... Não adianta a gente aplicar uma vez só, a gente tem que aplicar algumas vezes para a gente testar a turma, ver o engajamento da turma. E eu tenho certeza, quando o cara fizer a primeira jogada, a primeira gamificação, e aí depois ele vem em outro momento e faz novamente, eu tenho certeza que a experiência que ele teve nessa primeira jogada ou na 10ª jogada vai ser totalmente diferente. Ele vai ter um outro significado para ele estar utilizando aquele jogo, que não é a mesma coisa. Então a gente tem a curva de experiência nesse sentido aí. A gente está, assim, vai amadurecendo. É tudo um aprendizado, André. Vai começando, você vai inserir isso. A gente vai quebrar esse paradigma agora. A gente vai errar? Vai. A gente vai acertar? Vai. E a gente vai se moldando para um novo momento. Que é esse momento de mudar mesmo esses conceitos de sala de aula. Assim, a gente lá no jogo do RPG, a gente viu que às vezes a gente fazia um desafio que dentro do grupo, 2 alunos sabiam fazer, mas precisava de informação. E aí o que não sabia muito fazer buscava informação, e aquela informação deles tinha que ser precisa para que pudesse ser resolvido. E aí eles tinha que estar interagindo com esses para poder saber como realmente faz, porque se ele der uma informação errada, todo o grupo estaria errando. Então ali é um aprendizado colaborativo. Né? E aí é a inserção disso. Se lembrar agora, tem uma, não sei se a maior parte dos colegas conhece, mas tem a Khan Academy. Já ouviu falar dela? Eu vi. Eu tentei dar uma olhada. Ela tem um sistema muito legal, que ela tem um sistema de pontuação, e aí ela vai dando nomes, né, para quando você vai conseguindo as etapas. Você tem lá os exercícios de reforço. É uma plataforma gratuita. Qualquer professor pode se inscrever, pode inscrever a turma dele, só gerar. Tem uma regra para geração de contas lá, mas é bem legal. E o interessante, Luciano, é que os alunos eles têm que fazer as atividades. Quando eles fazem atividade, eles ganham lá uma pontuação dentro da plataforma.
Só que essa pontuação não quer dizer que vou tirar 10, vou tirar 8. Ele vai acumulando pontos, bônus, né? E aí, quando o aluno não passa de uma determinada atividade, ele precisa pegar uma ajuda dentro da plataforma, aí a plataforma não dá uma pontuação total. Então, os alunos não querem buscar a ajuda do jogo, eles começam a buscar a ajuda dos colegas, começam a buscar ajuda fora da plataforma, porque senão eles vão perder a bonificação deles ali na plataforma. Eu achei e você incentiva a pesquisa da Khan muito interessante. E aí você... É Khan acadêmico, né? Ele não pega a ajuda do jogo, ele pega ajuda externa. Então, assim, ele já começou a pensar como para ele não perder lá a pontuação dele, que parece que você tem iniciante, praticante, avançado e dominante. Então, todo mundo quer chegar no dominante naquela determinada unidade curricular, entendeu? E olha que legal, né? Incentivar o aluno à busca do conhecimento. É aquela questão, assim, ele não querer só a resposta, porque aí não adianta, ele quer mesmo buscar, interagir, fazer uma pesquisa, e esse Khan é bem legal por isso. A Cláudia vai adorar no que eu vou falar agora, que é a questão mesmo do ponto, né? A gamificação tem isso. Vou jogar esse, quem ganhar vai ganhar ponto, quem perder vai perder ponto. Não, isso não rola. Todo mundo tem a chance de ganhar ponto. A gente fez o RPG com a turma lá do CETICT, e aí a pontuação foi dentro da metodologia Senai de educação. A gente foi vendo dentro daqueles parâmetros da metodologia, a qual não é o grupo que venceu o jogo. Todo mundo, no final, saiu vencedor, né? E aí a gente pegou dentro da metodologia, o que preconiza a metodologia, ali que está dentro da avaliação. A atividade colaborativa, as atividades sociais, as práticas colaborativas, uma série de coisas que está dentro da metodologia, que não é o ponto. Não é o ponto, vou ficar com 10, vou ficar com 5, vou ficar... Não, a gente não pensou isso. A gente fez uma avaliação mais qualitativa do processo do que quantitativa. A gente tira da mão da gente também, quanto professor, uma responsabilidade de ter um peso. E aí, assim, eu classifico muito complicado você medir isso dentro da gamificação. Eu acho que é melhor você buscar uma avaliação qualitativa em cima da participação, da colaboração, em cima da interação, em cima da motivação. Então, esses elementos são importantes da educação e que vai fazer parte da experiência dele na vida profissional no futuro. Sim, sim. É isso que é importante. Mais importante do que resolver uma questão e botar uma resposta é como ele chegou a essa resposta, como é que foi essa busca, como é que ele interagiu para chegar a essa resposta. Né? Tem um desafio aqui para você, Luciano. Ó. A professora Letícia botou aqui, será possível usar o RPG para o ensino das turmas do Estado, como o NEJA, por exemplo? Aí, essa é contigo, é para tu aí. Eu não sei nem se está aí no grupo. Pegou pesado. O NEJA, gente, representa, assim, a gente tem uma realidade social bem complicada. E aí, a gente começou a listar aqui jogos muito antigos, né? Começando a falar de jogos aí como né? Você falou do teu que tu ganhou da sua mãe, assim, o dominó. Cara, e no EJA você vai ter que trazer isso. E aí entra uma coisa que é muito importante, que é a sua consciência ambiental. Por que não, dentro do grupo de EJA, desenvolver esses jogos, né? Esses pequenos games aí, usando material reciclado? Né? Por que não usar o material reciclado? Você tem uma ideia, o jogo do Calar, graças a Deus, eu recebi da professora Sueli de presente o jogo do Calar. É feito com aquelas caixas que vem o ovo. Não tem as caixas que vem, aquelas caixas que vem uma dúzia de ovos? É feito com aquilo ali. Aquilo ali representa buracos na terra que os africanos usavam. Né? E pedras. E a gente usava as pedras. Né? Lá a gente, para poder ficar mais fácil, ficar catando pedra, a gente leva o caroço de feijão. Né? Mas pode ser usada a pedra, né? Pode usar os elementos, por exemplo, a gente pode usar para fazer um dominó as garrafas PET, a tampinha da garrafa PET. Então tem muita coisa. As escolas em si, os professores de educação básica, eles são super criativos. Eu acredito, realmente, eu vejo eles produzindo coisa ali, porque é um desafio gigantesco. E aqui eu vou te falar uma coisa. Eu acho que são os verdadeiros heróis da parte da educação. Em relação à educação, essa galera da educação, que você acabou de falar da educação lá da básica, educação infantil, essa galera do EJA aí, que não é fácil, é muita desigualdade social,
Não é tranquilo. E eu vejo que esses são os verdadeiros guerreiros. E eu te digo mais, né, assim, eu não queria chegar nesse ponto de um pouquinho de... Mas eu só vou falar isso. Esses que deveriam ser bem mais remunerados, ponto. Só vou falar isso. Acabou sobre esse assunto. Porque... Esses são verdadeiros heróis. A gente tem uma experiência aqui, perto do município de Mesquita, que o pessoal faz com o EJA, né, para poder... Você recebe pessoas que trabalharam o dia inteiro, seja ele na construção civil, aonde for, né, que chega para dentro de sala de aula ali, e aí o que acontece? Essas pessoas têm que fazer diferente, não dá para fazer o igual vai expulsar. Aí vai ser o quê? Em vez de você ter uma sala de aula que você traz o cara, você vai ter um processo discriminatório, que você vai colocar o cara para fora. É diferente do cursinho pré-vestibular, que você tem lá o objetivo de passar o cara para... Não, o EJA não. O EJA você tem o objetivo de dar dignidade, de você dar cidadania àquele cidadão ali, cara. É poder ensinar ele ali, para ele poder sair dali da sala de aula e ele ter um convívio social, ter práticas sociais, onde ele vai poder lutar por respeito e dignidade. Entendeu? E assim, a gente trazer o jogo é motivador, o jogo vai ser sensacional dentro dessas turmas de EJA. Isso é realmente importante. Eu acho que até a professora Cláudia postou ali, ó. Eles querem aprender, cara. Eles têm fome de aprender, né? E aí, eles não estariam ali. As dificuldades. Aí você vê, se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar com essa turma aí, desse jeito, do pessoal da UEJA, trabalhar usando gamificação, eu tenho certeza que muitos iriam deslanchar, cara. Com certeza. O Wagner, do Hora Exata, botou aí, é desumano medir quantitativamente dentro do EJA. Né? Eu, assim, Wagner, concordo. Né? E a Letícia bota aí, ó, MEJA valoriza seu professor. Né? Se você faz atividade diferente com eles, tá? Por exemplo, uma vez eu trabalhei, eu não lembro, tem muitos anos isso, né? Que eu adoro broa de milho, né? Aquele bolo de fubá, né? Aí eu pedi para levarem bolo de fubá em tabuleiros, né? No formato retangular, circular, e ali na hora de partir a broa a gente começou a falar de fração. Eu comecei a desenvolver a fração a partir do bolo, né? Eu adoro bolo. Você aproveitou dos alunos para comer bolo, Luciano. Fala a verdade. Olha, ó, o bolo era gostoso, o café era gostoso, a aula foi gostosa, foi tudo, foi a união de várias coisas. Sim, foi legal. Né? Luciano, falta só 9 minutos para acabar a live, porque quando dá 1 hora o Instagram derruba, né? Aí eu vou ler uma frase que eu vi desse professor Tiago, tá? Que achei muito legal, que é bem interessante para quem quer aplicar gamificação. Ele fala o seguinte, que ele chama de regra de ouro. Tá? Eu vou até ler aqui, porque é bem legal. Se a gamificação é usada para engajar o usuário em algo que ele não quer, é uma má gamificação. Agora, se a gamificação é usada para engajar o usuário em algo que ele quer, aí sim é uma boa gamificação. Ou seja, o cara tem que estar ali justamente tendo, como a gente já falou no início, tendo o significado para ele estar fazendo aquela atividade. Porque sim, essa é a regra de ouro da gamificação, tá? Olha Luciano, eu vou deixar, falta 5 minutos para a gente terminar, aí eu vou deixar agora você dar as considerações finais aí. Tá, beleza. Pessoal, eu vou falar um negocinho aqui, que eu esqueci de falar, que eu gosto de falar, que para animar a Cláudia, se você não quiser, dentro da sua gamificação, falar a palavra pontos, você usa a palavra guildas. Então, você não vai ganhar pontos, você vai ganhar guildas. Você muda a palavra de ponto para guildas. Né? E aí, a gente vai trazer para eles uma nova realidade. Guildas dentro do RPG. Ah, quantas guildas você tem? Quantas guildas você conquistou dentro dessa jogada? Eu acho que é importante a gente mudar também algumas coisas que acontecem dentro da aula tradicional. Né? Eu estou muito feliz nesse momento. Eu acho que eu vim aqui para aprender. A interação com o público aí, com o pessoal que está assistindo, foi muito legal. Eu acho que foi enriquecedor esse momento, que por mais momentos desse, André, é sempre muito bom. Com certeza. É muito bom falar de educação. Né? Eu sou apaixonado pela educação. Vou te falar que essa foi a minha primeira vez.
A minha também. Está sendo inesquecível essa primeira vez fazendo uma live aqui. Está sendo inesquecível. Agradecer a presença da galera que ficou aturando a gente aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo a todos os espectadores, tá? A gente fez isso com muito carinho para falar um pouquinho sobre a nossa prática pedagógica, do que a gente aprende dentro da nossa carreira, que a gente aprende com nossos colegas, que a gente está o tempo todo fazendo um curso. Eu, por exemplo, eu estou louco o tempo todo. Eu ganhei até uns puxões de orelha que eu não descanso, né? Eu estou o tempo todo fazendo atividades, assim, tem um cursinho ali, tem uma live ali. Aí, hoje eu não assisti live porque eu estou na minha live, mas normalmente eu estou assistindo uma série de lives que estão ocorrendo por aí. Assim, eu sou apaixonado pela educação e pelo que eu faço, né? Eu acredito muito que a gente só vai mudar a realidade desse país por esse caminho que a gente está fazendo aqui da educação. E aí a gente a gente passa por muito discurso. O aluno não quer estudar, o aluno não tem prática, não tem costume de estudar, ele não gosta de estudar. Tá bom, isso é fato. E o que a gente vai fazer para mudar isso? Como é que a gente pode fazer? O que eu vou fazer diferente? Porque se eu estiver desanimado igual eles, então a gente entregou, fechou, acabou, não há mais esperança. Então eu tenho esperança. Eu sou meio lunático mesmo, com a vontade de fazer as coisas, de produzir as coisas, né, de arrumar os projetos. Genesi, Cláudia, você, Letícia, o pessoal sabe como é que é meio doideira. Você fala, deixa o Luciano pensar, não, o que vai sair dessa cabeça? Já vai vir trabalho pra gente. Exatamente, até o Léo, eu já recebi reclamação até do Léo. Né? Até do Léo já recebi reclamação, né? Para fechar com chave de ouro, uma frase aqui que eu vi aqui, ó. Se minhas disciplinas fossem feitas que nem aquele jogo Magic de cartas, eu gabaritava tudo. Foi uma jogada aí. Mas, ó, obrigado, Luciano. Obrigado, pessoal, pela paciência. Um abraço, beijo no coração. Obrigado aí, muito Luciano. Obrigado. Foi maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.